Queridos irmãos, a paz do Senhor, uma alegria poder retornar essa sexta-feira à noite com você para continuarmos meditando na palavra do Senhor. Quero te convidar para te fazer presente agora, tá certo? Adorando, glorificando, pegue a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor. Quero também te convidar para nós estarmos orando neste momento a todos nós que temos Deus como nosso Deus. Vamos elevar a Ele a nossa oração, o nosso pedido, a nossa súplica neste momento que estamos vivendo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos encontramos esta oportunidade na Sua presença. Queremos te agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse tempo, desenvolvendo, Senhor meu Deus, a nossa vida diante de Ti e diante dos homens. Queremos pedir uma bênção sobre todos os habitantes desta terra, sobre cada país, sobre cada nação, sobre cada povo, que o Senhor esteja visitando, Senhor meu Deus e meu Pai, salvando, consolando, trazendo, Senhor, luz ao entendimento dos homens. Abençoa também a nossa terra brasileira, as autoridades constituídas, a nossa cidade aqui de Araçatuba, cada habitante e morador desta cidade, seja alvo, Senhor meu Deus e meu Pai, das Tuas mãos estendidas, da Tua bênção, da Tua misericórdia e desta tão grande salvação, convencendo os homens, Senhor meu Deus e meu Pai, da importância do Teu Filho e de se arrependerem para chegar diante de Ti, glorificando o Teu nome. Abra o entendimento dos homens, repreenda toda ação do mal, para que eles possam, Senhor, receber a Tua palavra. Abençoa, Senhor, tudo quanto isto vai se chegar àqueles, Senhor meu Deus, que estarão ouvindo, que estarão compartilhando, que estarão, Senhor meu Deus e meu Pai, divulgando esta mensagem e que esta mensagem surta o efeito necessário no coração dos homens. Pedimos, pois, a presença do Teu Espírito para que isso seja, Senhor meu Deus e meu Pai, tocado, levado de maneira gloriosa e o Seu nome venha a ser glorificado. Pedimos, pois, a Tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Das provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. O que acontece? Encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. O que acontece? Eu canto pra glória de Deus. Cantamos juntos. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas tem uma condenação para quem está em Ti, querido Senhor. Quantos recebem essa palavra na sua vida, querido? Essa palavra é para a sua vida, viu? Aleluia! De todas as provas eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem, querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer. Canta!
e continuar a jornada. Quer te ver e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Em saber que Ele não lembra mais, eu canto a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que proibiram e vestidas do rio pecador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Será que a gente podia ouvir só a igreja cantando? Nenhuma. Assim. Aleluia. Pelo sangue e vestidas, mas você é livre, querido. agora sim. Não possa deixar ambos nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, toda vida começa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que proibirão e vestida do rio pecador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia. Amado Senhor, libertador fiel, amado de minha alma, querido Senhor, Senhor da nossa casa, oh meu querido Senhor, oh meu querido Senhor. Glória a Deus, retornando aqui com você após este louvor, tomando as escrituras sagradas no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 11. Pega aí a sua Bíblia, tá certo? Junte-se com sua família e vamos neste momento adorar ao Senhor na beleza de sua santidade e adorar a Deus com a sua palavra. João 10 e 11 diz: eu sou o bom pastor e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Queridos irmãos, eu quero extrair desse versículo, está bem claro aqui, não é? Jesus, o bom pastor. De todas as maneiras como a Bíblia revela Jesus, esta maneira de se revelar como pastor parece bem humana, que trata do sentimento de um pastor que cuida de rebanho. E isto, queridos irmãos, está dentro das Escrituras desde Abel, quando Abel ofertou ao Senhor o seu sacrifício, porque ele era pastor de ovelhas. Vamos ver na história do povo de Deus com Abraão, não é? Que tinha grande rebanho, ele e Ló. Certa vez houve até uma picuinha dos seus pastores por causa que o pasto era pouco diante de tão grande o rebanho que eles tinham. Então nós vamos observar que o povo de Deus sempre foi um povo nômade e pastoril. Vamos ver agora que quando ele se fixa, eles têm um grande rei, o rei Davi, até hoje, meus irmãos, aclamado no meio da sua gente, e até por nós evangélicos, não é? Que temos Davi como uma pessoa que foi chamado por Deus e exerceu o serviço do Senhor no seu tempo como rei do seu povo, e ele foi pastor. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Foi a indagação do seu irmão quando ele levava comida para eles ali diante dos filisteus. E Davi tinha um cuidado, porque aquelas poucas ovelhas, Davi não as deixou só, ele deixou um guarda com elas, porque Davi amava aquelas ovelhas. Não é à toa que o Salmo 23, queridos irmãos, das Escrituras, é o salmo mais lido de todos os salmos. O Senhor é o meu
pastor, e nada me faltará. Ademais do que os evangelhos também podem revelar acerca de Jesus, Mateus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem, o próprio João como Deus, nós vamos vendo nas cartas que também elas vão revelando Jesus. Por exemplo, se eu pego Hebreus, uma carta que ninguém sabe quem escreveu, que foi escrito, queridos irmãos, para judeus cristãos que estavam fugindo da perseguição. E nesta carta, o escritor desta carta traz que Jesus é superior. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior ao sacerdócio de Arão, porque ele veio segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote eterno, rei, não é, de Salém, aonde Abraão chegou e depositou o dízimo e ele recebeu pão e vinho da mão de Melquisedeque. E nesta ordem, Jesus é o sumo pastor, ele é o bispo de nossas almas. E nós vamos vendo, queridos irmãos, que Jesus também é superior ao tabernáculo e aquela tenda móvel que era, queridos irmãos, todas as vezes, não é, levantada no meio das tribos de Israel, lá no deserto era o lugar onde o povo se chegava para ofertar a Deus o culto. Queridos irmãos, às vezes por expiação de pecado, às vezes de ação de graça, segundo a oferta que cada um tinha que trazer e como estava vivendo a sua vida. Jesus é superior ao tabernáculo e todas aquelas coisas do tabernáculo, aqueles utensílios, a arca da aliança, do pão, querido, do candelabro, do altar do sacrifício, da pia de bronze, aonde se lavava o sacerdote, tudo aponta para Jesus. Toda a prata do tabernáculo aponta para Jesus, como aquele que nos dá a redenção. Por 30 moedas de prata foi vendido o Salvador. E a prata fala de redenção. Jesus nos redimiu, ele pelo seu sangue nos comprou, nos lavou, nos purificou e nos fez ovelha do seu pasto. Todo o ouro fala da realeza que é Jesus. Ele é da linhagem de Davi, rei sobre todos os reis. E um dia ele virá, meus queridos irmãos, e na sua coxa está escrito, não é, aquela palavra de vitória, e ele vai vir e vai reinar. E nós glorificamos o seu nome. E o próprio Jesus também se auto-revela nas suas expressões. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. E aqui ele diz assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E é sobre isto que eu gostaria de, nesta noite, trazer a seu coração Jesus, o bom pastor. Porque nesta revelação de pastor é o trato do pastor com a sua ovelha. É o trato do cuidado, também da disciplina, da correção. Tudo isso está no exercício do pastor. E nada mais significativo de olharmos Jesus como bom pastor. Amém? Se existe bom, é porque existem maus. Mas ele é o bom pastor. Queridos irmãos, e no Salmo 23, versículo de número 4, diz que o pastor, ele tem uma ferramenta. Abra sua Bíblia aí, não é? Salmo 23, versículo de número 4. Vamos ver qual que é a ferramenta do pastor. Diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado parece que são duas coisas, não é? É uma coisa só. Quando fala de bordão, é um cajado grosso. A palavra bordão aí é grosso. Quer dizer, é uma ferramenta resistente. E esse cajado, queridos irmãos, é uma ferramenta que tem uma função dupla. Numa ponta ele é vara, no outro ele é o cajado. Como vara serve para disciplinar, para corrigir, e como cajado, que é como uma ponta de guarda-chuva, não é? Encurvado, é para trazer ao peito, ao ombro, ao calor do pastor.
Então o pastor, meus irmãos, ele tem coisas simples, ainda que possa existir a funda, para trazer aquela ovelha que vai se desgarrando e ele joga bem raspando a relva e se enrola nas suas pernas, de maneira que ela fica presa e não fuja. O que caracteriza o pastor é esta ferramenta chamada cajado. E esta ferramenta, queridos irmãos, ela é uma ferramenta que corrige. Mas lá no livro de Jó, capítulo 5, abra sua Bíblia, Jó capítulo 5, versículo 18, diz assim, olha, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. Quer dizer que o mesmo pastor que disciplina, o mesmo pastor que corrige, e neste corrigir, possa pensar que houve ali um ferimento, e neste ferimento o pastor também cura. Davi vai dizer assim, derrama o teu óleo sobre a minha cabeça. Por que na cabeça? Porque aqui dá todo o sentido do que é. E é justamente aí, queridos irmãos, se houver um ferimento, trará grande prejuízo para a ovelha. Por isso que ele usa o óleo para untar, para limpar, desinfectar esta ferida e tratar. Então Jesus, ele tem uma ferramenta que corrige. Saiba, Jesus te chamou e ele quer que você caminhe no seu caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Às vezes nós somos disciplinados pelo Senhor. Não diz assim na leitura da ceia do Senhor? Quando somos disciplinados do Senhor, somos corrigidos. Para quê? Para que nós não erremos. Não é assim que faz o Pai? Inclusive, eu quero mandar aqui uma saudação todo especial para o dia, agora, segundo domingo de agosto, não é? Dia dos Pais, que todos os pais possam ser como pastores de sua casa, pastores de sua família. E o pai que ama é aquele pai que disciplina, que corrige. Para quê? Porque ele quer ver o melhor do seu filho, quer que o seu filho esteja sempre, não é, atualizado, pronto, porque a vida é uma coisa, queridos irmãos, que é surpreendente, ela tem os seus dissabores, e nesse dissabor a gente tem que ser forte para nos levantar. Jesus está dizendo assim, eu sou o bom pastor e eu tenho uma ferramenta, esta ferramenta é um cajado que tem duas funções. Primeiro, a de corrigir, e se houver um ferimento nesta correção, ele mesmo que feriu, é ele mesmo que vai curar, porque ele tem poder para curar. Ele tem poder para mudar. Não foi assim naquele trajetório de Jacó, depois que ele volta da casa de Labão para reconciliar-se com o seu irmão, lá naquele lugar, ele teve um encontro com Deus, e o anjo, queridos irmãos, lhe tocou, não é? Na parte de sua perna, e ele ficou mancando como um sinal da manifestação de Deus na sua vida. Glória seja dado o nome do Senhor. O Senhor te ama. Porque te ama, Ele te corrige. Às vezes nós não entendemos e não sabemos por que nos veio o dia mau. O dia mau nada mais é para se revelar o bom pastor da nossa vida. A sua grandeza, o seu poder, o consolo, a misericórdia e o seu levantar. E se nesta noite você estiver no despenhadeiro de tua vida, ele é aquele pastor que tem o cajado, que vai lá no seu pescocinho e te traz, não é com aquela ponta encurvada, para trazer aos seus ombros. É assim que revela a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 15. Versículos 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor, e lhes propôs Jesus esta parábola, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo? Esta é a ação do pastor. A ação do cajado. Queridos irmãos, triste é para aquele que experimentou a graça e o favor do pastor e um dia ele sai de sua presença
sai do aprisco com uma pessoa cega, sem rumo e sem direção. Mas glória ao nome do Senhor pela atenção do pastor amado, o pastor dos pastores. Ele nunca tirou os olhos de você. Os seus olhos estão sobre você. Talvez ele não aceite o que você ande fazendo, mas saiba, se te despertar esta palavra, volte à presença do Senhor. Ele sempre tem um caminho melhor do que o teu e uma resposta que satisfará tudo isso que está passando dentro do teu coração. Jesus, o bom pastor. O cajado e a vara também representa a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus, queridos irmãos, que Jesus vai nos consertando, vai nos lapidando, vai nos aprimorando, porque vamos habitar um lugar de excelência que se chama céu, o céu de Deus. Então este pastor, ele tem todo um cuidado com a sua vida, e de tudo que a Bíblia possa revelar acerca dele, esta palavra pastor é algo que impressiona. Os homens hoje estão inventando muitos títulos para si. Mas nada é mais bonito do que a pessoa e a figura do pastor, aquele que cuida como um pai zeloso, como um pai cuidadoso, como pai que quer ver o melhor para a sua família e para os seus. Jesus é o bom pastor, a sua palavra tem poder. O que eu devo de fazer? Ouvir, guardar e praticar. E ouvindo, guardando e praticando, eu vou ser assemelhado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus é poderosa, ela não passa. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. A vara e o cajado do pastor. Outra coisa impressionante, queridos irmãos, neste lidar da ovelha com o pastor, está justamente no evangelho que nós acabamos de ler no capítulo 10, versículos 3 e 4, a voz do pastor. João capítulo 10, versículos 3 e 4. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Jesus está aqui dizendo para um povo pastoril, que era o seu povo, é sua gente. Então aquilo não era uma coisa que eles não sabiam. Eles compreendiam esta linguagem, esta maneira de Jesus se apresentar e de dizer. Nós, talvez pela cidade, não é, vivendo em outros serviços, em outros rumos, talvez não tenhamos tanta peculiaridade com esta palavra. A palavra do pastor e a voz do pastor. Saiba que no tempo do Oriente Médio, no tempo de Jesus, ninguém que tinha a sua fazenda e tendo nela um rebanho de ovelhas, fazia um aprisco somente para as suas ovelhas. Não, a maioria dos apriscos era um aprisco coletivo. Quer dizer, lá juntava a ovelha do José, lá juntava a ovelha de João, lá juntava a ovelha de Tiago, lá juntava as ovelhas de todas aquelas pessoas que viviam naquela vila. Para quê? Para que pudesse fazer um ciclo de guarda. À noite, todas elas eram guardadas num aprisco coletivo, 100, 200, 300 ovelhas, segundo o manejo de cada um. Nessa aí tinha 50, tinha o José, 50 tinha o Tiago, 50 tinha Pedro, e assim vai. E naquela multidão de ovelhas, eram todas ali. E o guarda ficava ali. E quando o pastor se aproximava, o guarda via. E falava assim, não, esse aqui é o seu José, é o dono dessas ovelhas. E sabe o que faz? O porteiro abre. Só que nenhuma ovelha movimenta-se. Elas ficam assim, não é? Meneando a cabeça, esperando a voz de comando. E agora o José vai chamar as suas ovelhas. E quando ele fala a palavra às suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e reconhecem o timbre de sua voz. Interessante, as ovelhas que é de João, de Tiago e dos outros que também estão ali naquele aprisco coletivo, não se movem. Por quê? Porque não é elas, não é José o dono delas, mas só as que é de José se movimentam.
e saem. Jesus está dizendo assim: nesta multidão de ovelhas, aquelas que são minhas, ouvem a minha voz e me seguem. E Jesus, não é agora através do Salmo 23, aliás, parando Davi, aonde ele conduz às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. É o cuidado do pastor que quer dar o melhor para o seu rebanho. É a sua palavra substanciosa que fortalece o fraco, que levanta o caído, que cura o enfermo, que desperta a potencialidade de cada um de nós no exercício da nossa vida e na vida com Deus. Desperta tu que dormes. Desperte o dom de Deus que há em você. Você tem um pastor que se chama Jesus e ele é o bom pastor e você precisa ouvir a sua voz. A sua voz infunde em você, não é alento, alegria, segurança. Jesus fala e as ovelhas lhe seguem. Quando termina de sair o rebanho de José, o porteiro vai e fecha. E aí vai chegando os demais e cada um deles fala com as suas ovelhas e eles identificam pela sua voz. Existem muitas vozes hoje que não é do Senhor. Voz da vingança, voz da morte, voz da desconsideração para com o próximo. Essas não são a voz que se deve de ouvir das ovelhas do Senhor. Porque não é esta que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou outra voz. A voz do amor, da compaixão, da misericórdia, do perdão, da reconciliação. Esta é a voz do pastor. Interessante, queridos irmãos, que ele vai caminhando nesse João capítulo 10, revelando Jesus como pastor. E além de pastor, ele também é a porta, porque quem entra por Jesus, entra e sai. Observe a liberdade de Jesus. Jesus não cativa, não deixa ninguém em cativeiro. Sai. Para quê? Para ter uma amplitude de vida. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Ei, desperte a sua vida e receba Jesus, o bom pastor da tua alma. Deixa destas coisas e comece a caminhar nos caminhos do Senhor. No capítulo 10, versículo 5 e depois o versículo 10, diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Versículo 5 do capítulo 10, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Existem muitas vozes estranhas e tem ovelhas dando ouvido a estas vozes. E hoje, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um momento atípico no nosso país. Aliás, o mundo inteiro, não é? Está vivendo uma coisa que nunca viveu. Isso que nos sobreveio está trazendo muita confusão, está trazendo muita maneira de falar, de se expor. E as bandeiras estão sendo levantadas. Mas não se esqueça, levante hoje a bandeira do pastor. Jesus é o bom pastor. Levante esta bandeira. Siga Cristo. É claro que você é um cidadão. E como cidadão, não é? Você tem que exercitar a sua vida de maneira digna diante desta sociedade, porque você é sal e luz deste mundo. Jesus te chamou. Jesus lhe confiou a sua palavra, te fez o seu embaixador. Oh, Marachuriandalácia. Em ti ele colocou uma palavra de vida eterna, uma palavra que a ciência deste mundo não tem. Nenhuma ciência deste mundo tem. A palavra que Jesus tem e tem colocado na tua boca é uma palavra de vida que cura, que restaura, que tira os homens, não é? Que estão sofrendo, embarcados na sua maneira de ver. Mas Deus lhe deu autoridade. Oh, Machuricanta lá matéria, autoridade na sua palavra. Eu sou o bom pastor. Mas infelizmente muitas ovelhas têm deixado de ouvir a voz do pastor para ouvir as suas vozes, seus interesses, seus pensamentos. E está trazendo o quê? Divisão. Se vamos levantar uma bandeira, levantemos a bandeira do Evangelho, a bandeira ensanguentada do Calvário, aquela que este mundo, meus irmãos, quer deturpar com suas imagens obscenas,
maléficas, querendo tirar o real sentido daquilo que é. Mas eu e você sabemos, porque conhecemos a voz. Oh, aleluia! Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. E ele está dizendo assim, olha, nesse versículo 5, é uma voz estranha, não dê lugar à voz estranha. Não dê lugar à voz da ideologia, não dê lugar à voz da política, não dê lugar à voz da religiosidade, não dê lugar à voz da filosofia. Tudo tem o seu papel, o seu lugar e o seu acômodo, mas nós estamos em Cristo. Como disse Paulo em Filipenses 3:8, olha, eu abandonei tudo para ganhar a Cristo. Glória seja dada o seu nome. Aleluia! Você é ovelha e você tem um pastor. E este pastor é o pastor amado. É o bom pastor. Porque lá no versículo 10 ele vai dizer as características e a maneira de agir desse pastor que tem uma voz estranha. Versículo 10 diz assim, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Esta é aquele que tem a voz estranha. Ele quer trazer para você a morte, a destruição, tudo aquilo que é ruim. Sim, ele não vem senão a matar, roubar e destruir, matar sonhos, roubar alegria e destruir a tua vida. Mas hoje ouça a voz do bom pastor que diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ei, a quem você está seguindo? E a quem você está ouvindo nestes dias? Pare um pouco. Retorne-se para a presença de Deus e permita que Deus venha construir no teu coração e na tua mente algo para a eternidade. Abandone estas maneiras que são fúteis e passageiras, que não constroem para o bem. E saiba, você é uma ovelha preciosa de Jesus. Por quê? Porque foi pelo seu sangue que ele te comprou. Nunca se esqueça daquele versículo. Não foi você que fez ovelha. Eu te fiz ovelha do meu pasto. Fui eu que te chamei. Você foi gerado em Deus pelo poder de sua palavra. Você é ovelha de Deus. E a ovelha de Deus ouve a sua voz. E quando soa a voz do estranho, ela tapa os ouvidos, porque sabe que é voz de destruição. Jesus, nesse capítulo 10, está dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai. São tempos, Senhor, meu Deus e meu Pai, de um princípio de retorno a uma vida social. As autoridades, Senhor, meu Deus e meu Pai, estão possibilitando uma maior abertura do comércio, da sociabilidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, de um retorno às aulas. Senhor, meu Deus, os templos evangélicos também podendo receber um afluxo maior de pessoas, 80% da sua capacidade, a um horário mais flexível. Mas nós sabemos, Senhor, meu Deus, que a nossa vida ela está guardada em Ti. Tu és o nosso pastor. E nós, com toda a responsabilidade de cidadão, Senhor, meu Deus, temos que ter cuidado. E às vezes temos que ter cuidado não por nós, mas também pelo próximo, porque é para esse que viemos servir. E aquele que não serve, Senhor, não compreendeu o que é cristianismo, o que é evangelho, porque evangelho é servir o próximo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que isso se distingue na vida de cada cristão, daqueles que professam o Teu nome. E que se vamos levantar, Senhor, meu Deus e meu Pai, uma bandeira, dá-nos a capacidade de vencer, Senhor, meu Deus e meu Pai, todo o nosso preconceito e levantar a bandeira do Calvário, a bandeira ensanguentada do Calvário, aquela que é libertadora, aquela que é, Senhor, transformadora, aquela que faz calar as perguntas mais difíceis do homem. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa este que esteve na Tua presença e que um dia saiu de Tua casa, que ele ao ouvir esta palavra, ele possa retornar ao seu lugar. Porque, Senhor, meu Deus, qual é a alegria de ter 99 quando se tinha
se tinha 100 e uma se perdeu. E esta que se perdeu, Senhor, possa se reencontrar e voltar à tua presença e glorificar o teu nome. E se sentir, Senhor, irmanada, aconchegada, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela presença das demais ovelhas, suas amigas e suas irmãs, seus irmãos, e também pela presença do pastor. Abençoa, fortalece e alegra. Dai-nos, Senhor, uma boa noite de sono, com a tua mão estendida sobre nós. Pedimos tudo isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas, e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe. Até a próxima sexta, em nome de Jesus.